E aí, meus amigos, seja bem-vindo à nossa sala, mais uma vez, o nosso podcast aqui da nossa família. E eu quero hoje trazer, juntamente com a minha esposa, uma abordagem muito específica, temática especial de... Dia dos Namorados. Eu sou o Lucas Paulo, essa é minha esposa Mariana. Nós somos casados há... Acho que vão fazer 9 anos agora, né? 9 anos, estamos há 14 ou 15 anos juntos, alguma coisa assim. Esse ano a gente faz 9 anos. E estamos há 14 anos juntos. 14 anos juntos, é isso, 2011. E, enfim, a gente gosta de falar dessa temática, embora eu acredite que esse tempo já foi, né, assim... Já foi melhor pra nós, né? A gente já falou com mais... assiduidade. Isso, boa, obrigado. Ela é minha espírita santa, gente. Obrigado. Mas enfim, mas ainda assim, né? Chegando o Dia dos Namorados aí, né, nessa quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Vamos lá. Então vamos falar sobre namorados? Esse vídeo vai servir pra você também que é casado. Tá? Então, você que é casado, você precisa continuar sendo o namorado da sua esposa, tá? Você precisa continuar sendo a namorada do seu esposo. Então, vamos trazer essa abordagem. E nós temos algumas perguntas. Quem tá encalhado é verdade. Você que é solteiro, tá? Peraí, vamos definir o que é encalhado também, porque assim, às vezes a menina tem 13 anos e acha que tá encalhada porque não tá namorando, né? A gente lidava com isso às vezes na igreja, né? Especialmente quando liderávamos jovens e adolescentes, a menina chegava, ai meu Deus, será que 15 anos, será que ele não vai chegar nunca, meu príncipe do encantado não vai chegar quando? Calma. Tá? Se você tem menos que 20 anos, você não tá encalhado. Acho que até 25. Você nem deveria namorar. Até se 30. Você tem menos de 20 anos. É verdade. O conselho nosso, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Sem ficar definindo estigmas aqui, mas pelo menos o mais absurdo a gente já deixa claro, tá? Agora, se você talvez passou dos 40, né? Aí talvez você possa entrar nessa classe dos encalhados. Agora sim, vamos lá. Mas tem espaço pra você. Exatamente, tem espaço pra você também. Então, se você é encalhado, se você é casado, se você é solteiro jovem, se você é solteiro adolescente, fica junto com a gente, porque eu acredito que esse podcast vai te edificar de alguma forma. Vamos lá, ó. A gente tem algumas perguntas. O que vai guiar hoje esse podcast, essa conversa entre nós aqui, são algumas perguntas que nós abrimos no meu Instagram. Abri lá uma caixinha de perguntas para esse especial do Dia dos Namorados. Várias pessoas mandaram suas perguntas e a gente vai percorrer algumas delas aqui. Eu fiz uma pré-seleção, ela não sabe de nada ainda. Tô com medo, confesso. Mas vamos lá, vamos ser bem espontâneos. A gente não projetou respostas aqui, mas vamos passear por elas e eu acredito que vai ser bom, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Peraí. Aí, abri. Vamos lá. Primeira pergunta. O que acha sobre app de namoro cristão? Uma curiosidade agora. Você, antes da gente namorar, quando você era solteiro, já usou Tinder? Não era da nossa época. Ufa. Eu também não. Eu nunca usei. Né? Acho que não tinha. Veio depois. Depois? Foi. Você sabe quando... Não, responde aí. Você que usa Tinder, que é um usuário ativo do Tinder, coloca aí quando que surgiu o Tinder, comenta aí. Mas existe app cristão? Porque nem isso. Então, eu já ouvi falar que sim. Eu não sei se tem algum que realmente bomba, né? Eu já ouvi falar de que existe, me parece que lançaram alguns recentemente aí, mas... Coloque aí quais são os apps de namoro cristão que existem, mas o que você acha? Eu acho que a gente evolui e a modernidade, ela tá aí pra ajudar as pessoas a se conectarem, né? É que eu não conheço, assim, né? Mas eu não acho errado, porque tem pessoas que se conhecem pela internet. Sim, nós, inclusive. Gente, primeira cantada que eu dei nela, calma aí, vamos lá, mas podemos considerar as redes sociais como uma ferramenta que pode... Ajudou, mas a gente não foi uma coisa tipo assim, nossa, eu nunca tinha te visto na vida e aí a gente se conheceu online. Não foi. É verdade.
Mas assim, Se viu na mas existem escola muitas primeiro. pessoas que se conheceram nas redes sociais. Então... Então, assim, ó, vamos lá. O app se de eu namoro acho errado. cristão não deixa de ser uma rede social. Social. Ele tem um objetivo mais claro e mais específico, mas é uma rede social, uma forma das pessoas socializarem, obviamente, nesse caso, com um objetivo mais específico. Mas eu acredito que, especialmente partindo do princípio de um app de namoro cristão, eu acredito que a tendência é que tenham lá pessoas interessadas em relacionamentos Casar. sérios, em casar, né? Então, com cuidado, assim como você deve ter para conhecer qualquer pessoa. Eu, pelo menos no meu pensamento de um não usuário de um app de namoro cristão, eu acho que possa fazer sentido. Eu assim, acho que eu não tenho conhecimento profundo pra dizer se eu concordo ou não, mas não me parece ser uma coisa absurdamente diabólica. Não, pelo amor de Deus, eu acho que não. Agora só, primeira cantada que eu dei nela... As coisas atuais. Primeira cantada que eu dei nela foi onde? No Orkut. É Orkut, né? Orkut. Antigo, olha aí, um antigo app de namoro, né? Era o Orkut. Tinha uma fotinha lá na praia, assim, dela com um pé, mostrando o pé. Eu falei, nossa, que pés bonitos. E foi assim que ela se apaixonou por mim. Deixa eu falar sobre isso. Tem uma curiosidade sobre a minha pessoa, gente. Eu tenho o dedo grudado. Será que eu consigo mostrar? Tenta aí. Não coloca tão perto. Vai. Peraí. Meu Deus do céu, não acredito que a gente tá fazendo isso. Mas, ó, eu acho que assim focou. Você viu? Então isso aqui, gente, é um dedo grudado, olha só. Que tem uma tesoura, né? E ela colocou esse pé na foto. E eu falei, olha, que interessante. Mas ao mesmo tempo que é interessante e um pouco esquisito, eu acho bonito. Então eu comentei, nossa, que pés bonitos. E foi assim que... Lindos pés. E foi assim que a gente... Deu certo, tá bom? Vamos lá. Então, primeira pergunta respondida. Ó, eu tô com os 2 microfones aqui. Vai. Próxima pergunta. Essa aqui é um pouco mais profunda. O que vocês aconselham sobre namoro à distância? Conheci ele e depois ele se mudou. Eu não sei se ela conheceu ele, começou a namorar com ele e depois ele se mudou ou não. Ou se ela não namora ainda e está considerando iniciar um namoro à distância. Mas quais são os conselhos que você daria para namorar à distância? Ou para considerar um namoro à distância? Complexo. Eu acho que é um tipo de relacionamento que requer muito mais disposição, investimento, muito mais confiança no sentido de você não estar próximo o tempo todo. Então, você precisa ter um nível de confiança desde o início muito profundo. É bem complexo. Assim, eu não acho impossível de dar certo. Sim. Eu acho que até em algumas questões físicas, por exemplo, às vezes até mais fácil, né? Sim. De você não ser tentado, assim, enfim. Com a pessoa, no caso, né? Mas requer disposição, requer convicção. Muita. Além talvez do normal pra você permanecer, né? O mais comum, na minha opinião, na minha percepção, na verdade, é ver relacionamentos à distância, mesmo cristãos, né? Pessoas que, né, são decididas. Na minha experiência, eu vejo esse tipo de relacionamento mais dar errado do que dar certo. No sentido de, tipo, ser um relacionamento que não teve futuro. Justamente, na minha percepção, sim. Acho que os casais que assim, não tô falando de casais que eventualmente precisam passar uma estação um distante do outro. Tô falando de pessoas que, tipo assim, vão namorar à distância sem um prazo pré-definido pra, tipo, casar, algo assim. Então, assim, eu acho que precisa realmente partir de um ponto de convicção para que vocês possam suportar todo tipo de desafio que se agrava, né? Tendo a pessoa longe. Mas assim como também a decisão de iniciar um relacionamento deve ser com a pauta de casamento, na nossa opinião, tá? Nós estamos falando aqui a partir de uma perspectiva cristã. Nossa cosmovisão para falar de relacionamento é cristã. Então, crente namora para casar. Você não vai iniciar um relacionamento para experimentar, para saber se vai dar certo ou não. Você inicia o relacionamento com a perspectiva de que você vai casar com aquela pessoa. Ou pelo menos deveria ser. Crente não namora para passar tempo. Ou para satisfazer vontades carnais. Ou apenas para satisfazer suas necessidades emocionais. Não, a gente namora com a perspectiva de instituir uma família. Então, enfim. Então, voltando.
A decisão de entrar num relacionamento, ela é uma decisão de altíssimo nível de responsabilidade e compromisso. Deveria ser assim. Da mesma forma, para você entrar num compromisso com alguém que está distante. Agora, a grande questão é você conseguir ter essa convicção com alguém que está longe. Porque talvez, né, especialmente se vocês se conheceram à distância, né, talvez você não conheça tanto assim essa pessoa ao ponto de estar convicta de tomar uma decisão. Enfim, são várias nuances. Uma coisa importante é namoros à distância, eles precisam ter um prazo de validade muito mais assertivo do que talvez um relacionamento que você tá do lado da pessoa. Então você precisa realmente determinar, tipo, vamos casar em tal ano, tal data. Ajuda muito. Ajuda, mas eu não sei se eu concordo 100% com a sua Pode ter uma opinião diferente. Dar geralmente errado, mas eu acho que requer mais esforço, mais investimento. Talvez as pessoas que eu me lembro agora são pessoas mais instáveis e menos convictas. Eu me lembro de casais que deu certo, mas eles casaram bem rápido, assim. É um ponto também que, exemplo, você tem que estar disposto a renunciar a coisas da sua vida. Tipo, exemplo, sei lá, você tá na igreja com seus amigos, pós-culto e tal, e às vezes é um momento que você tem pra conversar com a pessoa. Então, talvez você vai precisar voltar pra sua casa mais cedo, abdicar de coisas pra ter esse investimento de ligar. Hoje, graças a Deus, tem, né, ferramentas pra isso, mas é aquilo, vai requerer mais de você, né? Vamos lá. Viagens, tá. Convicção, acho que essa é a chave. Próxima pergunta. Tem algumas aqui, então vamos colocar uma cadência um pouco mais rápida pra gente conseguir finalizar. Vamos lá. Você realmente acha que Deus tem uma pessoa separada pra nós? Ou nós escolhemos? Gente, eu não aguento mais essa pergunta, sinceramente. Chega, estamos decretando o chega pra essa pergunta. E toda vez que eu vou falar sobre essa pergunta, tem gente que não entende e vai lá nos comentários falar mal da minha resposta e alguns até, enfim, falar mal de mim. Tem gente que vai comentar, né, o que quiser pra qualquer coisa. Na internet todo mundo vira machão. Mas vamos lá. É que eu tô um pouco cansado desse assunto, mas deixa eu tentar de uma vez por todas estabelecer aqui uma linha de raciocínio clara. Eu acredito muito que Deus, ele nos instrui, ele nos guia. O Espírito Santo é a presença de Deus habitando em nós. E a Bíblia diz que esse Espírito é aquele que nos lembraria de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos instrui em toda a verdade. Paulo, ao se referir sobre o Espírito, ele fala que nós precisamos permitir que o Espírito Santo seja o árbitro dos nossos corações, né? Paulo também, ao falar para os filipenses a respeito de uma paz de Deus que excede todo entendimento, né, que provém do Espírito, ele fala que essa paz, ela excede a capacidade de nós entendermos e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, ele fala que esse Espírito, ele nos promove a paz, ou seja, o que nós lemos na Bíblia a respeito do Espírito Santo? Ele nos promove paz, ele quer nos guiar em toda a verdade. Então, óbvio, Deus, ele vai sempre desejar, não apenas para essa decisão que é tão importante, mas para tudo na nossa vida, nos guiar e nos conduzir. Então, é fato que, ao tomar uma decisão de casar com alguém, de escolher uma pessoa para casar, Deus está interessado em te instruir em sabedoria com a presença do Espírito. Fato. Tá? Agora, eu não acredito que exista uma única pessoa separada por Deus para dar certo com outra. Para mim, isso não é uma realidade. E eu acredito que muitas pessoas mistificam isso. Pautado numa experiência de alguém que um dia ouviu a voz de Deus, ouviu um sinal miraculoso dos céus quando olhou para alguém e o pássaro passou. Eu não duvido que exista isso. Eu acredito nessas histórias. Só que o meu ponto é que eu não acho que essas histórias balizam ou essas histórias determinam o fato de que Deus escolheu apenas uma única pessoa para dar certo com outra. Deus deseja nos conduzir e nos guiar em sabedoria. Isso não é o mesmo que Deus ter predeterminado. Eu não acredito no predeterminismo de Deus. Eu acredito na presciência de Deus. Deus sabe quem você vai escolher. Deus sabe com quem você casou. Deus sabe se você passou a vida encalhado. Para. Mas isso não significa que Deus predeterminou isso. Entende? Então, eu acredito que Deus, ele nos dotou
de sabedoria e nos instrui com o seu espírito também em sabedoria para que nós possamos tomar as melhores decisões para as nossas vidas, embora ele mesmo já saiba de todas elas, porque ele não está preso no tempo, ele está fora do tempo. Então, eu acredito que essa história de Deus escolheu essa pessoa para mim, muitas vezes tira de nós mesmos a responsabilidade de arcarmos com as consequências das nossas escolhas. Tem muita gente aí esperando Deus falar com qual pessoa que tem que casar, porque não é homem o suficiente, vou falar de homem que eu tô no meu lugar de fala, não é homem o suficiente para assumir para si a responsabilidade de escolher alguém e arcar com as consequências das suas escolhas, de se doar diariamente por alguém, de decidir amar a mesma pessoa todos os dias, de cultivar uma relação em um casamento de 10, 20, 30, 40, 50 anos e depois não querer justificar um término por causa de uma incompatibilidade de gênio. Sabe? Eu acredito nisso. Então, a resposta é não. Escolha a pessoa que você tá pronto pra decidir amar todos os dias, independente de você querer ou não, sabe? Amar todos os dias. O amor é uma decisão que não depende de sentimento. Deus tanto nos amou que deu o seu filho unigênito. Então, assim, não foi fácil pra Jesus se doar. Jesus suou sangue, Jesus olhou para o Pai e falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, a sua, e que seja feita a sua. Então, assim, Jesus, o ato de amor expresso por Deus em Cristo Jesus foi um ato de sacrifício. O amor que Deus nos encoraja a amar uns aos outros é um tipo de amor como Jesus nos amou. É um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que não visa os próprios interesses. Então, e isso vai requerer de nós. E isso requer que a gente faça o que tem que ser feito, independente se a gente quer ou não, independente se a gente tá se sentindo bem naquele dia ou não, independente se tá de TPM ou não. Independente se a linguagem de amor do outro Cara, amar requer se sacrificar. Se você não tá pronto para decidir se sacrificar, doar sua vida por alguém, não entra num casamento. Passa a vida solteiro, que vai ser mais fácil para você. Você quer falar alguma coisa? Não, nada a declarar. Desculpa, fiquei revoltado e espero nunca mais falar sobre isso. Brincadeira, eu vou voltar a falar. É que só um momento de tipo assim, mano, eu não aguento mais falar sobre isso. Desabafo. Um desabafo, um momento de desabafo. Vamos lá. Eita, essa aqui é boa. E é pra mulher.